Olá, sou Arthur Henrique, estou mais uma vez aqui no canal Conexão Marxista, dessa vez para apresentar o clássico 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed. É o que veremos após a vinheta. Bom, John Reed foi um jornalista estadunidense extremamente conhecido em seu período. Ele, inclusive, antes de publicar esse livro, antes de testemunhar, vivenciar ali os dias da Revolução Russa, ele já havia cobrido e escrito sobre a Revolução Mexicana, então era um jornalista já bastante conhecido nesse sentido. E em 1917, percebendo ali os acontecimentos em São Petersburgo, né, até então chamado ali de Petrogrado, John Reed, junto de sua companheira, vai até a Rússia, onde ele testemunha e reporta ali os eventos da Revolução Russa, material que ele coleta para escrever essa obra, 10 dias que abalaram o mundo. Bom, o livro em si, ele foi publicado pela primeira vez em 1919, narrando exatamente os eventos da Revolução de Novembro, do nosso calendário, né? Lembrando que tem essa pequena diferença, né? A Rússia de então utilizava um outro calendário em que o que John Reed narra que está acontecendo em novembro, no calendário russo de então era ainda outubro, né? E esse texto que ele vai escrever tem muito um teor, né, um caráter de um relato jornalístico, né? Quase a ideia que nós temos hoje de um correspondente de guerra, né? Um cara que está ali no olho do furacão, né? Descrevendo passo a passo todos os acontecimentos marcantes, todos os processos fundamentais, né? Bom, o livro, ele se foca, né, o escrito, ele tem o foco ali de narrar principalmente os acontecimentos entre o dia 6 e 15 de novembro, né, lembrando que quando a gente está falando novembro, né, referência ao nosso calendário atual. Inclusive, né, esse recorte, né, de 6 a 15 de novembro seria ali a ideia, né, do título do livro, né, 10 dias que abalaram o mundo. Só a título de curiosidade, né? Nos anos 80, tem um famoso filme que se chama Reds, que não é baseado nessa obra, mas é baseado sim na própria biografia, né? Na vida do John Reed, principalmente nos dias que ele está ali na Rússia, né? E dada a altura desse filme, tem ali a entrevista verídica, né? Na forma mais ou menos de um documentário, com um dos amigos do John Reed, em que esse amigo fala que, na verdade, o título 10 dias que abalaram o mundo seria uma ironia do autor, né? Já que ele teria ficado, digamos ali, fechado, né, no seu escritório durante 10 dias escrevendo esse livro, né? Então, seria um título irônico, né? Não sabemos exatamente a veracidade disso, mas o fato é que, de fato, né, perdeu a redundância, o livro foca entre os dias 6 e 15 de novembro do nosso calendário. Embora, como a gente vai ver, não seja um limite restrito, né? Ele vai fazer uma retrospectiva, né? Vai buscar alguns precedentes e vai também relatar alguns acontecimentos após o 15 de novembro, né? Mas, principalmente, é esse o recorte. Bom, o texto ele é pensado, na verdade, como uma série de livros, né? Tamanha a riqueza, o volume de dados, relatos, reportagens, testemunhos e observações em loco, né, que o próprio John Reed realizou, né? Todo esse volume de material, ele escreve que permitiria para ele escrever uma série de pelo menos 3 livros, né? Só que essa série nunca vai se concretizar, né? Nós vamos ter realmente só esse texto, já que o John Reed ele morre em 1920, precocemente, de tifo, né? Contraído ali na própria Rússia, tá? Bom, e até hoje, pela importância desse texto, o John Reed é o único estadunidense ali sepultado nas intermediações do Kremlin, tá? Em relação a
esse projeto do autor, que são uma série de livros, nós temos somente o título de qual seria o segundo livro da série, né, que ele escreve na apresentação desse texto, em que ele aponta que o segundo livro se chamaria de Kornilov a Brest-Litovsk, né, mas realmente não temos sequer o esboço dessa obra. Tratando aqui do texto em si, 10 dias que abalaram o mundo, né, apesar aí do seu estilo jornalístico típico do autor, o foco do livro é mostrar que, na verdade, os eventos que levam à tomada do Palácio de Inverno, né, o 7 de novembro do nosso calendário, ou 25 de outubro do calendário russo, né, não é de forma alguma, não foi um evento isolado, né, mas, na verdade, é fruto de um processo político muito mais longo, né, um processo político que remete, inclusive, a anos precedentes, tá? Bom, a Revolução Russa, então, ele vai, digamos assim, como ponto de partida do relato do livro, ele vai buscar ali o ano de 1915, onde, no contexto da Primeira Guerra Mundial, que a Rússia lutava ali nas trincheiras, né, no mesmo lado, nas alianças ali com a Inglaterra e com a França, né, e no ano de 1915 há um evento militar da guerra, que é um recuo do exército russo, que se mostra extremamente desastroso, né, e nos meses, nos anos seguintes, todo o fracasso militar russo vai continuar numa série de crises de abastecimento para os soldados, né? Crise das linhas logísticas ali para enviar mantimentos, munições para frente de combate, né? Algo que cada vez mais passa a se ver não como uma incompetência, mas exatamente como um projeto, uma autossabotagem do czar, visando ali um acordo, uma rendição em separado com a Alemanha, né? Lembrando sempre que o czar russo ele tinha inclusive laços de parentesco de sangue com o Kaiser alemão, né? Daí esse apontamento, né, de que o czar queria uma paz, um acordo em separado. Em fevereiro, então, em 1917, fevereiro, há um primeiro processo revolucionário, mas ainda com um caráter democrático burguês, né? Diante de toda essa crise colocada, a Revolução de Fevereiro derruba esse projeto do czar e acaba com o absolutismo russo, estabelece então, digamos assim, uma espécie de democracia burguesa ali na Rússia de 17, tá? Mas a burguesia russa, ela tinha exatamente esse limite, tinha esse horizonte, manter a Rússia, manter a revolução dentro do marco de uma revolução política, né? Ou seja, não uma revolução social, né? Meramente limitar as conquistas russas a esse caráter democrático burguês, tá? Diante disso, após a Revolução de Fevereiro de 17, com a queda do czar, é formado um governo provisório, né, que, embora ao longo de todos os meses do governo provisório ele vai ter maioria, né, dos socialistas reformistas, na prática a gente vê, e o John Reed relata, que era a burguesia que estava no controle, né? O próprio John Reed escreve que era um governo que precisava da burguesia, mas a burguesia não precisava do governo provisório, né? Ela tinha o seu próprio projeto. O texto em si, ele começa com uma apresentação, né, das principais forças políticas ali do contexto russo de 17, uma espécie de glossário político, né? O John Reed, ele apresenta vários grupos, né? Aqui a gente, para o nosso foco, vamos destacar apenas alguns, né? Em primeiro lugar, os monarquistas, que o nome já diz tudo, que era um grupo voltado ali à defesa e à retomada do czarismo na Rússia, tá? Mas outra organização importante nesse contexto vão ser os cadetes, que era o Partido Constitucional Democrata,
que vai ter esse apelido, né, cadete, devido à sigla do partido no idioma russo, né, que era o Partido dos Liberais, o Partido da Alta Burguesia, né? E vai ser o partido que encabeça o primeiro governo provisório, né? Até mais ou menos abril de 17, quando a sua política deixa claro que havia um alinhamento direto, né, com o imperialismo da guerra, e aí há uma outra crise política, onde quem vai assumir o governo provisório é o Kerensky. Bom, outra organização importante nesse contexto são os mencheviques, esses já muito mais conhecidos, né? Uma vez que os mencheviques são o outro lado da cisão do Partido Operário Russo, né? Que é a cisão que vai dar origem aos bolcheviques. Por outro lado, nós temos aqui os mencheviques, né? Só que os mencheviques em si, eles eram divididos em duas alas, né? Em primeiro lugar, nós tínhamos, digamos assim, os mencheviques tradicionais, né, que era uma ala mais conservadora e que congregava ali todo tipo de socialista reformista, tá? Mas existia uma outra ala dos mencheviques, que eram os mencheviques internacionalistas, né, que era, digamos assim, uma ala mais radical dos mencheviques, que era contrário a qualquer tipo de participação da burguesia no governo provisório, mas que, ao mesmo tempo, era contra romper com os outros partidos reformistas e era contra a ideia de uma ditadura do proletariado. Tá? Inclusive, essa ala dos mencheviques internacionalistas era, né, a ala que o Trotsky pertencia até alguns anos, alguns meses antes da Revolução de 17. Bom, outro grupo fundamental nesse contexto são os SR, que era a sigla, né, para o Partido Socialista Revolucionário, que era originalmente o principal partido dos camponeses revolucionários russos, tá? Só que depois da Revolução de Fevereiro, esse partido ele vai permitir a entrada, né, nos seus quadros dos mais diferentes tipos de setores, dos mais diferentes tipos de ideólogos, fazendo com que os quadros, os setores mais radicais do próprio partido SR criassem um outro grupo em paralelo, né, que vão ser os socialistas revolucionários de esquerda. Obviamente, a gente trata também dos bolcheviques, tá? Que ali desde 1903 havia rompido com os mencheviques, né? Um partido social-democrata operário russo, né? E em 1917, os bolcheviques, na verdade, já se dominavam o Partido Comunista, né? Exatamente como uma forma de se afastar de outros setores e tornar extremamente claro qual que era o seu projeto e sua perspectiva de independência de classe. O John Reed ele também apresenta algumas outras entidades populares que vão ter bastante relevância no processo e que teriam ganhado força principalmente após a Revolução de Fevereiro, né? Entre outras, a gente destaca aqui os soviets, né, que vão ser central na Revolução Russa, e já é bastante sabido, né, que Soviet é a palavra russa que significa conselho, né, que eram na prática assembleias organizadas, né, que poderiam ser assembleias de fábrica, assembleias de vilarejo, assembleias de camponeses ou até assembleias, né, soviets de soldados. Mas existiam também níveis superiores de soviets, né, tanto em nível regional, juntando ali os soviets de algumas cidades próximas, e até em nível de província, né? E, digamos assim, reunindo todo esse conjunto dos soviets, temos ali o TSIC, né? Que é um acrônimo, né, formado pelas iniciais em russo de Comitê Central dos Soviets. E nós temos também a Duma, né, que era originalmente a Assembleia Parlamentar da Rússia, né, criada ali, retomada após a Revolução lá de 1905, só que essa Duma Imperial, criada ali no contexto da Revolução de 1905, ela vai deixar de existir, né, após a Revolução de Fevereiro, e na verdade a Duma, que aparece aqui no livro do John Reed, seria, digamos assim,
é uma espécie de governo municipal de Petrogrado, né? Seria, na verdade, a Duma Municipal, né? Que seria, na prática, uma espécie de um governo municipal autônomo, tá? Outra entidade importante que a gente precisa citar são os Zentibus, né, que era uma espécie de organização que seria algo como um serviço social do czar, né, criado ali para a educação dos camponeses e para a aplicação ali de certos projetos sociais, mas que exatamente por isso era controlado pelos intelectuais ligados aos latifundiários russos, tá? Então, mesmo após a Revolução de Fevereiro, esse quadro dos Enzos, né, eles vão continuar antagonizando com os soviets. Então, eram forças antagônicas, tá? E por fim, a gente tem que destacar a Guarda Vermelha, né, que também é outra entidade criada lá na Revolução de 1905, mas que reaparece na Revolução de 17 e que tinha como função principal servir ali como se fosse uma guarda civil, né, para manter a ordem, né, manter o funcionamento ali das estruturas básicas, manter a ordem nas ruas em meio aos momentos de tensão política, tá? O ponto principal aqui é que a Guarda Vermelha era formada principalmente por operários, pela classe trabalhadora armada, tá? O que fazia com que a Guarda Vermelha fosse um corpo militar altamente indisciplinado, mas, ao mesmo tempo, também altamente, digamos assim, com uma moral revolucionária extremamente amplificada. Para facilitar a apresentação, daqui em diante nós vamos usar o calendário ocidental, né? Ou seja, quando a gente refere aqui a novembro, na verdade, na Rússia, o calendário que eles seguiam estava ainda em outubro, tá? Então, para seguir a forma como o próprio John Reed escreve, vamos seguir o nosso próprio calendário ocidental. Bom, o livro ele é constituído de 12 capítulos, né, além da apresentação, da introdução inicial, e ele abre, né, o primeiro capítulo, ele é intitulado Os Bastidores, né, que, como eu falei, retrocede, né, antes do 6 de novembro, tá? Ele volta mais ou menos a março de 1917, mostrando como em toda a Rússia, né, o John Reed ele junta vários relatos das mais diferentes regiões, mostrando como nas mais diferentes e mais remotas partes da Rússia se discutia a revolução, né? Era algo que, digamos assim, estava no ar da Rússia daquele momento, né? Tanto essa tensão política quanto os debates, as discussões dos programas, dos projetos, das perspectivas da revolução, tá? E ao mesmo tempo a gente vai ver que o governo provisório ele vai aplicar algumas reformas pontuais que não tinha nenhum sentido prático, né? Ou seja, não resolvia nenhum grande problema, só que alinhava isso junto de uma repressão cada vez maior e mais violenta contra todos os setores de oposição ao governo provisório, né? Então ficava, o governo provisório tinha esse caráter meio disforme, né? E exatamente por isso o governo provisório ele vai se aproximando mais e mais com a burguesia. E com isso, né, mesmo que o governo provisório tivesse ali os seus principais quadros vindos dos socialistas reformistas, ele vai cada vez mais se isolando da sua base, vai se isolando da classe trabalhadora, enquanto que a classe trabalhadora vai se atraindo cada vez mais das ideias dos bolcheviques. Em julho, né, nós temos as famosas Jornadas de Julho, em que os bolcheviques vão liderar um primeiro levante contra o governo provisório, mas em julho esse levante é derrotado, né? A sublevação ao Palácio de Tauride, que vai ser esse grande marco, né, das Jornadas de Julho, vai resultar na não conquista do poder e, consequentemente, várias lideranças bolcheviques, né, vão ser presas, perseguidas ou vão ter que entrar na clandestinidade, né? Por exemplo, a Alexandra Kollontai vai ser presa, né? O próprio Trotsky chega ali a ser autuado, né? O Lenin e o Zinoviev têm que voltar para a clandestinidade
enfim. Mas, embora esse levante tenha fracassado, ele deixa claro para o Lenin que o lema "todo o poder aos soviets" era o que representava a verdadeira intenção da classe trabalhadora, né? Então, a gente nota que a perspicácia do Lenin, né? Apesar da derrota do Levante, ele não vai desenvolver a tese de que o Levante não era mais possível, de que era preciso buscar um outro programa, outras reformas. Não, ele vai entender que mesmo com a derrota, aquilo atestava a verdadeira intenção da classe trabalhadora, né? Mesmo na derrota, ele vai reafirmar o seu projeto, vai reafirmar o seu programa, tá? Só que nesse contexto, todavia, o TSIC, né, aquele Comitê Central dos Soviets, que estava na mão dos reformistas, vai se voltar contra os bolcheviques e, consequentemente, contra os próprios soviets. Tá? Então, esse órgão ele passa a retardar ao máximo uma convocação, né, que já era prevista, do Congresso Pan-Russo dos Soviets, né, que reuniria ali em Petrogrado os delegados, a base de todos os soviets de toda a Rússia. Né? No lugar, o que o Tsek queria era reunir uma Assembleia Constituinte, exatamente com a perspectiva de dissolver, né, de reduzir ou até mesmo acabar com a importância dos soviets. Bom, então, nesse sentido, conforme Lenin e os bolcheviques centralizam o seu programa em torno da consigna "todo o poder aos soviets", o Lenin ele não estava apenas colocando os bolcheviques em oposição ao governo provisório, né? Ele estava colocando realmente uma oposição entre um projeto de democracia operária e um projeto de democracia burguesa, né? É isso que vai se estabelecer em 17 na Rússia. Além disso, nesse primeiro capítulo, nós vemos que um considerável setor da burguesia já promovia uma série de sabotagens, né? Nas minas, nas ferrovias, né? Exatamente para criar aquela animosidade contra os bolcheviques, para criar uma crise econômica e, consequentemente, uma crise política, e atestando ali, conforme o John Reed deixa claro, que para a burguesia era preferível uma capitulação, uma rendição para a Alemanha, né, no contexto ali da Primeira Guerra, do que o avanço da revolução social, né, o rompimento dos limites da revolução que havia começado ali em março de 17. Para finalizar esse capítulo, o John Reed mostra, né, que a revolução, né, ela não era, digamos assim, espontânea, né? Ela foi gestada, preparada, inclusive ali onde ficava a sede do Soviet de Petrogrado, né, que era um órgão público conhecido como Instituto Smolny, né? O John Reed mostra como literalmente eles publicavam toneladas de materiais de agitação a cada semana, né? Ou seja, eles alimentavam largamente todas as regiões da Rússia com diversas revistas, jornais, panfletos, tudo como parte da preparação, né? Ou seja, não existia um espontaneísmo, né? Vai existir de fato toda uma agitação e propaganda que vai conduzir ali aos eventos do mês de novembro. Já o capítulo 2, denominado Aproxima-se a Tempestade, o John Reed narra, né, como, conforme aquelas tensões políticas se agravavam em Petrogrado, por outro lado, surge ali a ameaça do general Kornilov, né, que era um importante general monarquista, né, que inclusive era general de um regimento, né, conhecido ali como Divisão dos Selvagens, né, mas que era ali formado por soldados que vinham principalmente da Bessarabia, da Ásia Central, né, mas que na verdade o general Kornilov vai surgir com esse projeto golpista, né, de derrubar por meio da força a revolução, derrubar o programa bolchevique, marchando a partir do leste da Rússia e contando com o apoio da burguesia, né? E, conforme o John Reed demonstra, né, vão, ao longo do tempo, né, ao longo dos meses ali em 17,
vão surgindo vários indícios, né, várias suspeitas de que o próprio Kerensky e o governo provisório vão alimentar esse projeto golpista do Kornilov. Enquanto isso, os bolcheviques eles vão conquistando outros dos principais soviets ao longo de todo o Império Russo, né? Além do próprio Soviet de Petrogrado, né, e outros de cidades menores que os bolcheviques já eram os delegados principais, eles vão conquistar ali o Soviet de Moscou, de Kiev, Odessa e várias outras cidades importantes. Só que, por outro lado, o TSIC, né, o Comitê Central ali dos Soviets, que era controlado pelos mencheviques, ele vai manobrar para criar ali um conselho provisório da República Russa, né, que na prática colocava o governo provisório nas mãos da burguesia, né, colocava ali os principais ministérios, os principais comitês nas mãos de representantes diretos da burguesia. Em resposta a isso, os bolcheviques eles vão se retirar totalmente do governo provisório e vão definir de forma independente ao TSIC, de forma independente ao próprio governo provisório, a convocação do Congresso Pan-Russo dos Soviets para início de novembro, né? Inclusive com Lenin e os bolcheviques indicando para essa ocasião, né, do Congresso dos Soviets a tomada do poder, né? Ou seja, o levante contra o governo provisório. E aí, nesse contexto, a imprensa bolchevique ela vai se multiplicar ainda mais, né? Para se ter uma ideia, existiam só os bolcheviques 3 jornais que eram editados diariamente, né? E além desse projeto, né, de agitação e propaganda, né, dessa tarefa, nós vamos ter, por exemplo, o Trotsky e outros quadros bolcheviques organizando a distribuição de fuzis para os diferentes trabalhadores, para as diferentes fábricas, já preparando a classe trabalhadora junto da base, né, dos soldados de patente mais baixa do exército, né, preparando ali esse levante contra o governo provisório. Diante disso também, a gente vai ter um debate importante, né, dentro do próprio Partido Bolchevique, em que o Lenin ele vai conseguir derrotar as teses de Kamenev e Ryazanov, né, inclusive em um debate público, um debate que era sempre publicado ali nos diferentes jornais bolcheviques, né, ou seja, toda a população russa sabia o que os bolcheviques estavam debatendo, o que eles estavam discutindo, né, inclusive o John Reed, né, ele cita, né, e transcreve aqui o trecho de uma das cartas, né, que o Lenin escreve, principalmente contra o Kamenev e o Ryazanov, né, chamada Carta aos Meus Camaradas, né, que o John Reed vai qualificar como um dos escritos de agitação política mais importantes de todos os tempos, né? E nessa carta, o Lenin ele vai afirmar completa e definitivamente a necessidade de uma insurreição contra o governo provisório, né? Enquanto o Kamenev e o Ryazanov eram contra, tá? Mas nesse contexto, né, a tese do Lenin vai ganhar força e vai derrotar a dos outros dois dirigentes bolcheviques, né? E aqui é interessante, né, como a gente nota que a revolução, a própria perspectiva revolucionária dos bolcheviques, ela era tão popular, né, ela era tão presente nas massas, que o Lenin ele podia anunciar explicitamente a data do levante, né, inclusive colocando em jornais que circulavam diariamente por todo o país, né? Ou seja, fica claro aqui que não se tratava de nenhum tipo de conspiração, algo feito completamente de forma clandestina. É claro que tinha tarefas que eram realizadas, né, dentro da clandestinidade, mas no corpo geral, né, não era uma conspiração, né, era realmente uma ação de massas, né, era essa a grande perspectiva de Lenin, né, transformar a revolução não em uma conspiração, mas sim em uma ação de massas, na qual o partido bolchevique deveria funcionar como um verdadeiro dirigente revolucionário dessas massas, né? Bom, nesse contexto, o governo provisório ele vai até tentar algumas reformas, né? Por exemplo, vai acabar com a pena de morte no exército, né? Uma forma ali de tentar conter as massas.
mas a clivagem de classe já estava dada, né? A classe trabalhadora já tinha abandonado o governo provisório e cada vez mais, né, apesar de outras forças, outros agrupamentos políticos, o que mais atraía a confiança da classe trabalhadora vai ser o Partido Bolchevique, né? Ainda assim, uma outra ameaça à revolução vai surgir, né? Já que Kaledin, que era o chefe dos cossacos, vai também se levantar contra o governo, vai se levantar contra a revolução e vai iniciar uma marcha, né, também visando atacar Petrogrado, acabar com toda a revolução. Ou seja, era uma sinergia golpista com o Kornilov, né? Lembrando que os cossacos naquele período representavam uma espécie de divisão de elite do exército russo, tá? Ou seja, era realmente uma ameaça muito grande, não era qualquer coisa, né? Então a gente via isso atestava, né, que na prática existia uma aliança, né, dos exércitos da burguesia, né, os quadros contra anti-bolcheviques, com essas tropas cossacas. Bom, a gente passa então para o capítulo 3, chamado ali de As Vésperas. Tá? Nesse capítulo, né, o John Reed ele transcreve uma entrevista que ele conseguiu realizar com o próprio Trotsky, em que ele demonstra que os bolcheviques já tinham tornado claro para a população que o governo provisório em si já não existia mais. O que existia eram dois projetos de poder: o golpe de Estado da burguesia, encabeçado ali pelo Kornilov, e a Revolução Socialista, liderada pelos bolcheviques. Na prática, o Lenin e os bolcheviques vão organizar ali a revelia do TSIC, a organização do Congresso Pan-Russo dos Soviets, né? E diante disso, o Lenin mais uma vez torna público, por meio dos jornais, por meio de todos os materiais de propaganda, que a tomada do poder ia ser no dia 6 de novembro, né, do nosso calendário, mais uma vez lembrando. Tá? Uh, Na verdade, né, ele apontava que o 7 de novembro, né, ele seria o dia principal, já que 6 de novembro estaria ali chegando os primeiros delegados do Congresso dos Soviets, ou seja, seria cedo demais, e no 8 de novembro, vários desses delegados já estariam voltando para suas regiões, ou seja, seria tarde demais. Né? Então, a data do levante, da tomada do poder, tinha que ser dessa virada, do dia 6 para o dia 7, né? Ou seja, imagina, estava circulando nos jornais o dia em que ia acontecer a revolução. Pensa, né, o sentido que isso tinha, né? Toda a implicação histórica que representa essa situação. O John Reed, ele ainda coloca um testemunho, né, de quando ele acompanhou o discurso final do Kerensky, o último discurso que ele confere enquanto cabeça do governo provisório, né? E o que é mais importante desse discurso do Kerensky, o seu discurso final, é de que ele ao mesmo tempo revela todo o pavor da burguesia e mesmo dos socialistas revolucionários, conforme o projeto bolchevique avançava, mas principalmente, né, a gente vê na voz do Kerensky, né, como ele sabia que para o Lenin, né, ou seja, o Kerensky tinha consciência que o Lenin pensava a revolução de uma perspectiva completamente internacional, né, ou seja, fica claro aqui que em Lenin jamais existiu a prerrogativa de uma revolução em um só país. Né? Esse próprio discurso do Kerensky mostra que o que o Lenin queria era fazer da Revolução Russa a fagulha, né, para incendiar o palheiro da Revolução Mundial. Só para ler um trecho desse discurso, né, aqui na página 105 da nossa edição da LPM, né, aqui o Kerensky citando o Lenin. Então, na voz de Lenin, pela boca do Kerensky. É preciso não esquecer que os camaradas alemães só têm Liebknecht, não possuem jornais, nem liberdade de reunião, nem soviets. Tem contra si a brutal hostilidade de todas as classes sociais. Mas, apesar disso, os camaradas alemães trabalham ativamente. Já organizaram uma sublevação na marinha. Quanto a nós,
Possuímos dezenas de jornais, podemos reunir-nos livremente e a maioria dos soviets é nossa. Somos um proletariado internacionalista e estão, atualmente, na situação mais favorável do mundo inteiro. Nessas condições, podemos deixar de apoiar os revolucionários alemães e suas organizações que lutam pela insurreição, né? Então, fechando aspas, só esse pequeno trecho deixa claro a perspectiva internacionalista da Revolução Bolchevique. Por fim, né, o terceiro capítulo encerra mostrando como os bolcheviques vão conseguir o apoio da base, né, principalmente as patentes mais baixas do exército, vão se colocar completamente ligadas, alinhadas ao projeto bolchevique, enquanto os partidos reformistas vão abraçar o projeto de manter a revolução apenas no campo de uma revolução democrática burguesa. Vamos então para o capítulo 4, intitulado A Queda do Governo Provisório, né, que trata principalmente dos eventos ali da virada, né, do dia 6 para 7 de novembro. Chega o dia anunciado por Lenin da tomada do poder, né, e ali no dia 7 de novembro, a Duma Municipal, diante desse anúncio, né, diante dessa revolução que já estava prenunciada, a Duma Municipal de Petrogrado ela cria um comitê de segurança pública, né? O comitê teoricamente se dizia defensor da revolução, mas era da revolução lá de março, né? Ou seja, a criação desse comitê era na prática uma declaração de guerra contra os bolcheviques, né? Bom, esse capítulo, o John Reed, ele vai contar como ele estava em loco ali no dia 7 de novembro, cobrindo todos os acontecimentos do Palácio de Inverno, né? Ele mostra como todos os arredores, todo o interior do Palácio de Inverno era cheio ali de pessoas, organizações, militantes, civis armados, toda uma confusão que ele cita, né, que ele percorria ali as ruas, percorria ali dentro do próprio Palácio de Inverno, às vezes ele nem sabia se a pessoa que ele estava vendo apoiava o governo provisório ou apoiava os bolcheviques, né? Tamanha a polvorosa que estava ali no Palácio de Inverno no dia 7 de novembro, né? E é interessante, né, que até pelo seu tino de jornalista, né, de cobertura internacional, o John Reed ele consegue, no dia 7 de novembro, entrar no Palácio de Inverno, né? Ah, algo que nenhum revolucionário bolchevique vai conseguir fazer. Então ele consegue relatar o que estava acontecendo ali dentro do Palácio de Inverno, conforme ocorria o levante, né, que vai colocar o poder nas mãos dos bolcheviques, né? E é curioso também, né, que diante disso, né, imagina, o John Reed, ele era um estrangeiro, né, tinha feições de um estrangeiro, não falava a língua local, né? Então, mais de uma vez, ele fala que ele era confundido como um provocador, né? Várias vezes ele era ameaçado de ser preso, né? Às vezes até de fuzilado, né? Isso vai acontecer várias vezes ao longo do seu relato aqui no livro, né? Alguns resolvidos de forma até anedótica, né? E outros casos quase chega à tragédia, né? Bom, só que assim, esse capítulo 4, né, a queda do governo provisório, não deixa de ser irônico, né, o quão sem graça, né, com todas as aspas possíveis, né, o quão sem graça é esse capítulo, né, porque não há, digamos assim, eventos épicos, né, da tomada ali do Palácio de Inverno, né. Você vai ter ali o encouraçado Aurora, né, que era um dos principais navios de guerra que estava nos marinheiros já alinhados com os bolcheviques, né, que vai lançar 3, 4 buses, né, contra o Palácio de Inverno, né. O John Reed ele relata ali um ou outro tiroteio nas imediações do Palácio de Inverno e é basicamente isso, né? Tem ali 2 ou mais baixas naquele dia e é isso. Estava derrubado o governo provisório, né? E de novo, né? Isso deixa claro que não era uma conspiração, não era um golpe de Estado, né? Embora o próprio John Reed chegue a utilizar esse termo, né, em alguns momentos do livro, mas era, na prática, uma ação de massas, né? Então, por isso que a tomada em si do Palácio de Inverno,
ela vai se dar de forma, de novo aqui com todas as aspas possíveis, de forma relativamente tranquila. Né? Bom, o John Reed, que estava lá dentro do Palácio de Inverno no dia 7, ele mostra, né, que conforme os bolcheviques, os revolucionários avançavam, o governo provisório ele articulava uma resistência com as províncias, né? Então, vários telégrafos, vários telefonemas, né, vão ser realizados ali em articulação com é, os quadros da burguesia, enfim, todos aqueles quadros contra os bolcheviques e contra uma revolução socialista. Então, passa-se a organizar uma resistência contra a revolução bolchevique a partir de fora de Petrogrado, né, a partir das províncias e das cidades um pouco mais afastadas de Petrogrado. Né? Bom, quase como um golpe de morte, né, a Duma Municipal cria ali, nesse contexto, o que ela chama de Comitê para a Salvação da Rússia e da Revolução, que na verdade vai ser uma coalizão, né, que vai congregar todos os setores, né, desde setores socialistas reformistas até setores da burguesia, até monarquistas, golpistas, todos esses setores vão se congregar nesse comitê, né, ou seja, era exatamente uma coalizão anti-bolchevique. Né? Outra coisa interessante desse capítulo, né, como o John Reed mostra, né, que naquele contexto da tomada do Palácio de Inverno, todos os revolucionários, todos os militantes que estavam ali naquela ocasião, eles tinham uma enorme preocupação em garantir a integridade do palácio e dos objetos em si. Né? Ele, mais de uma vez, cita, né, alguns casos de pessoas que vão tentar furtar um objeto e aí a galera, né, a massa, como tudo, fala, não, devolve isso aí não é nosso, né, isso é do povo, isso é da revolução. Né? Tem um ou outro incidente um pouco mais complicado narrado nesse sentido, né, pelo John Reed, mas no geral mostra-se essa grande, essa avançada consciência que era uma consciência de classe. Né? E ali ainda no dia 7 de novembro, né, curiosamente também, vai ter um famoso discurso do Kamenev, né, que semanas antes era contra a insurreição, né, mas agora ele discursava triunfantemente, né, inclusive nesse discurso, né, ali na sede do Soviet de Petrogrado, ele diz, né, que poucas revoluções venceram com tão pequeno derramamento de sangue, né, mostrando mais uma vez como os eventos ali da tomada do Palácio de Inverno foram relativamente tranquilos. Né? Bom, só que na verdade, né, a tomada do poder, a tomada do Palácio de Inverno, não era uma ação isolada dos bolcheviques. Né? Era, na verdade, a ação do Congresso Pan-Russo dos Soviets. Né? Então, após a tomada do poder, a gente vai ter a primeira sessão, né, desse Congresso, né, e, evidentemente, a primeira deliberação é definir a presidência do Congresso, presidência essa que vai ser eleita escolhendo ali 14 bolcheviques, 7 socialistas revolucionários e um menchevique internacionalista, né, o antigo grupo que o Trotsky participaram, né, e que agora tinha como principal representante o lendário escritor Gorky. Né? Bom, uma vez que o poder, né, tinha sido tomado pelos soviets em Petrogrado, era necessário agora fazer a revolução se expandir e isso se consolidar nas demais regiões da Rússia. Então, nesse capítulo 5, né, ele mostra que, apesar de ser uma revolução de massas, né, nem todos os setores operários apoiavam a revolução, né, principalmente ali os ferroviários, os funcionários dos Correios, né, que eram liderados, cooptados pelos socialistas reformistas, né, eles vão se colocar contra a Revolução Soviética, né, vão se colocar contra a tomada do poder pelos soviets. Né, e aqui a gente nota, né, que já nesse momento, já em novembro de 17, uma série de contradições, né, que vão aparecer para a consolidação do socialismo. Né? Muito se fala né, das pressões internacionais contra os soviets e os bolcheviques, muito se fala né, da sabotagem da burguesia russa, mas pouco se fala né, de próprios setores da classe trabalhadora
que vão criar pressão contra a própria revolução, né? Imagina, em um país continental como era a Rússia, né, como era o Império Russo, você tentar exercer o poder sem os ferroviários, né, sem os correios, né? E os ferroviários eles boicotavam mesmo, né? Eles impediam o transporte de alimentos para a capital, impediam a entrega de mensagens dos bolcheviques, impediam o trânsito de membros da Guarda Vermelha, ou seja, uma série de tentativas de minar o governo dos soviets, né? Era uma forma de forçar, de pressionar os bolcheviques a permitir que os reformistas fizessem parte do novo governo dos soviets, né? E diante disso, o Lenin sempre respondia, né? Beleza, eles querem ser aceitos, a gente aceita com uma única condição: aceitar o nosso programa, sem reformismo, né? Ou seja, fica claro que desde sempre, né, Lenin tinha essa perspectiva de um projeto de independência de classe, né? Bom, a gente vai ver que havia também o problema da falta de experiência, né, com a burocracia do Estado, né? Imagina, vários delegados que assumem ministérios, né, que assumem comitês, não eram da área a que se propunha aquela pasta, né? Por exemplo, o Ryazanov, né, um dos principais quadros do bolchevique, ele próprio reconhece que não sabia nada de comércio, de negócios, só que é ele que assume o Ministério do Comércio, né? Bom, apesar disso tudo, o novo Comitê Central dos Soviets, né, o novo TSIC, é eleito, dessa vez com 100 deputados, sendo que 70 vão ser dos bolcheviques, né? E aí, com isso, o Congresso Pan-Russo dos Soviets avança, né, com a implementação da lei da socialização da terra, né? Lembrando que a perspectiva bolchevique da Revolução dos Soviets era ali em uma aliança com os camponeses, né? Daí o famosíssimo lema paz, pão e terra, né? Bom, o Congresso e os soviets, eles vão deliberar, né, várias comissões para definir e atuar nas tarefas práticas da cidade, né, para as tarefas do Estado, para as tarefas mais imediatas ali, que precisavam ser resolvidas, né? Mas a gente nota, né, como desde o seu parto, como desde a sua origem, a revolução ela vai lidar com uma série de contradições, né? Inclusive, a gente não pode esquecer que nesse momento a Rússia ainda estava oficialmente na Primeira Guerra Mundial, né? Apesar do lema, né, apesar do projeto de tirar imediatamente a Rússia da guerra, né, existiam tratados internacionais. A Rússia não podia simplesmente do nada sair da guerra, né? Isso poderia significar, no campo da política internacional, uma declaração de guerra contra seus aliados, né? Não era algo tão simples de se realizar, né? Então, veja, esse capítulo 5 mostra que existiam contradições de todos os lados, no campo internacional, em relação ao boicote e sabotagem da burguesia, mas também enfrentando as pressões de, inclusive, setores da própria classe trabalhadora, né? Então a gente vai ver como a implantação do governo dos soviets, desde o seu parto, vai enfrentar uma série de contradições, uma série de problemas. Por enquanto, a gente vai encerrar por aqui. Voltamos no próximo vídeo com os outros capítulos do livro e esperamos que a apresentação ajude, né, e estimule todo mundo a buscar essa leitura, que é um livro extremamente fantástico, um livro extremamente importante e fundamental para se compreender o contexto e os ocorridos na Revolução Russa. Então, por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima.